por fim, um dos temas que eu gostaria de tratar é sobre a significação e a construção da realidade. Lembremos que foi colocada uma questão em um dos temas, que era como é a realidade, né? E nós vimos que a ciência contemporânea é uma das formas de descrever essa realidade. Para dar um exemplo, a gente pode se perguntar, o que é o tempo? E a gente vai ver que para responder hoje, pelo menos em termos das teorias físicas, essa questão, nós vamos ter que usar de teorias atuais, como a teoria da relatividade, que nos diz, por exemplo, que o tempo passa de uma forma diferente dependendo dos referenciais. Uma ideia que, num certo sentido, nos choca, porque a gente acha que o tempo é o mesmo para todos os referenciais, né? Mas, hoje em dia, por exemplo, o GPS, aquele aparelho que a gente usa para saber a nossa localização sobre a Terra, ele funciona captando sinais de satélites que estão ao redor da Terra e calculando a sua posição em função da posição desses satélites e em função da distância desses satélites em relação ao aparelho. Mas para fazer esse cálculo, ele tem que usar um relógio interno e correlacionar esse relógio interno com o relógio que estão dentro dos satélites. E a única forma dele fazer identificar exatamente a nossa posição sobre a Terra é levando em conta os resultados das relatividades restrita e geral, de tal forma a fazer o cálculo de correção do tempo que passa aqui na Terra com o tempo que passa em cada um desses satélites. Então, nós vemos que para compreender a realidade, pelo menos em termos do tempo, a gente precisa dessas teorias. Ou seja, a nossa compreensão passa não apenas por aquele conjunto de operações sobre imagens mentais, que a gente falou logo há pouco, mas também por operações sobre signos, sobre os signos que estão no interior desses modelos, da relatividade geral e da relatividade restrita, de tal forma a nos permitir entender como as coisas se relacionam nessa nossa realidade. Então, num sentido geral, a gente vê que para conhecer a própria realidade, a gente acaba tendo que conhecer como o próprio homem conhece essa realidade, como nós próprios conhecemos essa realidade. E dessa pergunta, como é a realidade, a gente pode chegar também à pergunta do que é essa realidade. E isso leva a várias interpretações, né? Algumas realistas, outras antirrealistas. Tem várias interpretações dentro da filosofia da ciência, não vou trazê-las aqui, eu vou só expor uma das que eu gosto muito, que é ver todo esse universo, né, ver a nossa realidade como se fosse um universo de conhecimento, do qual essa realidade, por exemplo, a física material, é apenas uma parte. Teria outros aspectos, como, por exemplo, a realidade matemática, né? E todo esse universo seria o universo do conhecimento, e no qual a gente está inserido e do qual a gente faz parte. E com isso eu acho que dá um papel, talvez eu goste bastante dessa posição, não só por esse motivo, mas um dos motivos é porque ele dá um lugar muito especial aos filósofos, né? Porque se os filósofos são aqueles que são os amigos ou os amantes do conhecimento, é justamente nesse universo do conhecimento que o filósofo habita. Então eu acho que isso nos permite correlacionar a nossa disciplina de lógica e filosofia da ciência com todo o resto do universo da filosofia. Bom, então fechando a nossa videoaula, eu quis mostrar com ela como ainda nós temos vários temas em aberto para continuar estudando, né? Eu acho que são as questões que inquietam o homem, como quem sou, de onde viemos, para onde vamos, e a filosofia da ciência pode também servir como um instrumento para responder essas questões, né? Eu espero que essa aula tenha despertado em vocês a vontade de refletir sobre esses temas e que vocês passem a ver o mundo de uma outra forma a partir daí.